Olá, estudante do ensino médio do Distrito Federal. Bem-vindo a mais um episódio dessa nosso segundo grupo de programas online de filosofia destinado a você, estudante daqui do DF. Vamos ver sobre o que nós vamos tratar hoje nessas nossas aulas online de filosofia do terceiro ano. Bem, falamos anteriormente sobre estética. Se recordam que eu comentei com vocês que é importante na estética a percepção e sentidos e não tanto vinculada à razão, como até então nós havíamos tratado no primeiro grupo de aulas de filosofia, quando falávamos de política, de ciência. Então, desde Sócrates se voltava muito para esse escopo da razão. Agora, com estética, nós vimos a percepção, os sentidos, o fenômeno social da arte. Então, a estética vincula-se à arte, e foi isso que estudamos anteriormente. Hoje, vamos tratar de um tema diferente. Vamos falar sobre empirismo e iluminismo. A gente volta, então, a trazer a razão para o escopo da nossa discussão. Lembrando que você pode continuar produzindo o seu zine. Não deixe de pegar a sua folha e fazer agora a segunda parte destinada ao assunto empirismo e iluminismo. Então, depois que você escrever aqui as palavras-chave do que você achou da nossa aula, produzida aqui para você, você coloca no verso algum desenho, alguma poesia, alguma informação que você acha que interprete essas duas palavras, empirismo e iluminismo. Vamos ver o que se trata esses dois conceitos? Antes, só vou dizer para vocês que a gente ainda vai estudar sobre Hegel, Marx e Nietzsche, autores muito importantes que aparecem muito nas provas, além de falarmos da nossa filosofia contemporânea. Vamos então para a nossa aula de hoje sobre... Não se esqueçam da atividade, hein? É muito importante a gente produzir o nosso zine, porque isso pode servir de material para quando as aulas voltarem, você mostrar para o seu professor. Ele pode ou não vir a considerar esse material, mas é um material importante que você pode produzir e também nos marque lá na nossa plataforma online, na nossa página do Instagram e também do Facebook. Basta você colocar @infozine que nos encontramos lá. Vamos ver sobre o que é esse tema, empirismo e iluminismo. Em qual período nós estamos tratando desse tema? A gente está aí logo depois do Renascimento, no início da modernidade, em pleno século XVIII, a gente está trazendo essas concepções dentro desse conceito de entender essas duas palavras. Então, o que é o conhecimento que parte da experiência? Que palavra vocês colocariam aqui? Empirismo ou iluminismo? Então, a busca pelo conhecimento verdadeiro por duas correntes de pensamento. A iluminista, que postula o saber pela razão, e a empirista, pelo uso da experiência. Ou seja, se você fala de experiência, é o empirismo. Se você fala de razão, temos também a palavra racionalismo, a gente está indo ao encontro do iluminismo, dos iluministas, que usam a razão como principal expoente, a cidade-luz, né? O iluminismo e o racionalismo aparecem muito na França, enquanto que o empirismo ele é uma filosofia mais inglesa, de Londres. Então é interessante você marcar essas duas perspectivas. Não é à toa que eu trouxe uma charge aqui para vocês que eu gosto de ilustrar as nossas aulas com um sábado qualquer, que diz pra gente, né? Darwin e Deus, aí tá os dois personagens. Aí Deus fala, Darwin, se os peixes evoluem, por que sempre caem na mesma armadilha? Aí o Darwin responde a Deus, né? Me pergunto a mesma sobre os seres humanos. Me faça essa mesma pergunta sobre os seres humanos. Então, como Darwin e Deus estão postulados frente ao que a gente está chamando de empirismo e iluminismo. Então, o conhecimento que parte da experiência, pelo que eu acabei de dizer para vocês, que conhecimento seria esse? Todo mundo aí sabe responder. Conhecimento empirista. Ele serve para responder e você pode anotar aí no seu zine também. Então,
Os empiristas, ele é um processo de conhecimento que valoriza a experiência e os sentidos como ponto de partida para o conhecimento. Portanto, uma teoria diferente do inatismo e suas ideias inatas, ou seja, o empírico, a experiência, são os sentidos que nos dão conhecimento, que constrói esse conhecimento, né? Já as ideias inatas têm tudo a ver com René Descartes. Então, quando você vê essa palavra, ideias inatas, pense no pensamento cartesiano, nos racionalistas. Então, um dos principais defensores das ideias inatas foi René Descartes, o qual as transformam no fundamento do conhecimento. Elas, portanto, nascem com um sujeito pensante e dispensam o exterior, ou seja, dispensa o externo. Um autor que poderia entrar em diálogo aqui com Descartes seria justamente Platão, por exemplo. Já com os empiristas, a gente tem Aristóteles. Então, a tábula rasa é uma característica do empirista. Então, as ideias inatas de Descartes é o contrário da tábula rasa de John Locke, por exemplo. Ou seja, nada foi escrito e nem gravado, portanto, nossa mente adquire conhecimento pela experiência. Por isso, aqui o desenho da tábula rasa, ou seja, nós seríamos como uma folha em branco e o nosso conhecimento vem pela experiência. E o que está antes da experiência? Justamente os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, né? Então, a tábula rasa é uma característica empirista. É bom marcar isso. Então, o empirismo ele serve como crítica ao absolutismo, ou seja, a essas monarquias postas na época ao rei, a essa obediência inata de o rei simplesmente por nascer em uma família real deveria ter o poder. Agora não. Com esse pensamento mais empirista, a gente precisa entender que não existem ideias inatas, também não há o poder inato dos reis da monarquia. Portanto, o poder precisa nascer do pacto entre as pessoas. Assim temos a liberdade garantida. Ou seja, aí surge o nosso tópico importante dessa área, que é nós tratarmos do iluminismo. Ou seja, o iluminismo é a filosofia das luzes, que exalta a liberdade e a igualdade entre os indivíduos, enfatizando a compreensão entre as distintas formas de pensar, além de enfatizar o direito à propriedade privada. Então, a partir do empirismo, de todas essas teorias que estão aparecendo no século XVIII, a gente começa a se perguntar: há essa obediência extrema que devemos seguir a um rei? Ou devemos fazer revoluções como a queda da Bastilha, como a Revolução Francesa? Então, essas teorias servem de base, de fundamento a essas transformações sociais que nós vamos viver. Então, o contrato social, que é um tema muito recorrente no que a gente estuda, tanto para as provas, para o PAS, para o Enem e para o vestibular, são temas recorrentes, porque é nesse momento que surge essa formação de um Estado, como nós entendemos hoje, né? E esse Estado se vincula justamente a essa palavra muito importante que vocês precisam entender e podem investigar um pouco mais sobre elas, que é a questão do contrato social. É uma palavra importante que você pode colocar aqui no seu zine, Tratado do Contrato Social, que indica uma classe de teorias que tentam explicar os caminhos que levam à formação do Estado para manter uma ordem social. A noção de pacto social, seus principais expoentes são o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Então, são personagens que você pode procurar aí na internet, conhecer um pouco mais sobre os três, principalmente o Hobbes enquanto o homem, enquanto o lobo do homem, a famosa frase, o John Locke da propriedade privada e o Jean-Jacques Rousseau do indivíduo ser bom por natureza. Então investigue um pouco mais sobre esses três, coloque aqui no seu zine, faça alguma investigação, alguma pesquisa sobre eles, é importante também. E se tiver dúvida, escreva aqui embaixo no nosso vídeo para a gente debater. Então, o contrato social é um acordo entre os membros da sociedade, pelo qual reconhecem a autoridade e as instituições da lei. Ou seja, não é mais aquele poder inato como era anteriormente vinculado aos monarcas.
Conheça aqui as nossas referências, onde você pode achar um pouco mais sobre esses assuntos, e eu aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos bem. Tchau!